Eu gosto de ver as coisas com os meus próprios olhos. Não basta ler no livro, ver no computador. Eu quero encontrar, eu quero tocar, quero cheirar, conhecer. No século XIX, viveram uns caras que percorreram enormes distâncias, enfrentaram muitos perrengues, da Europa até o Brasil, só para conhecer uma orquídea como essa. Uma palmeira dessa, essa broméliazinha aqui. Eu sou que nem eles. Quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro há mais de 200 anos, um monte de cientistas europeus chegaram também por aqui e realizaram um novo descobrimento do país. Imagina a sensação desses caras ao chegar no Rio de Janeiro no século XIX. Era tudo muito exótico, muito diferente, muito lindo. E o naturalista alemão Carl Philipp von Martius logo notou que, em vão, o europeu procura em torno, nesse labirinto verde, formas conhecidas de plantas nas quais o olhar possa, de um certo modo, repousar. Os viajantes naturalistas transformavam a natureza em ciência. A gente transforma a natureza em programa de TV. Um pé de quê? Pé de quê? De pé, quero ver que fruta da cadê, que flor ficou saber, terá sabor, vai ter um pau Brasil. Um pé de quê? Vermelho, verde, que te quero ver qual é, de pé na terra, até caber na tela da TV. Pé de quê? Em 1817, chegaram ao Rio de Janeiro 3 heróis para uma missão. O botânico Carl von Martius, o zoólogo Johann von Spitz e o pintor Thomas Ender. Foi uma tremenda aventura. Spitz e Martius percorreram mais de 10.000 quilômetros pelo Brasil. No final, atingiram o seu objetivo. Levaram para a Europa 6.500 espécies de vegetais, 85 espécies de mamíferos, 350 de aves, 130 de anfíbios, 116 de peixes, 2.700 de insetos, 50 aracnídeos e 50 crustáceos. Mas essa grande viagem se perderia na história se não fossem os livros maravilhosos que eles deixaram pra gente, principalmente o von Martius. O Viagem pelo Brasil, em 3 volumes, é essencial para conhecer o Brasil do século XIX. O Flora Brasiliensis, de 40 volumes, descrevia todas as plantas brasileiras conhecidas até aquele momento. Sabe quanto tempo demorou para esses livros ficarem prontos? 66 anos. Haja persistência, né? Dedicação. No final do século XVIII, início do século XIX, já existia entre os naturalistas na Europa uma vontade muito grande de conhecer o Brasil, porque o Império Colonial Português era muito fechado. E no caso específico do von Martius, ele vem no contexto do casamento da Leopoldina, filha do rei da Áustria, com o príncipe Pedro. Agora, eu acho que tem algumas peculiaridades importantes. Ele faz uma quantidade muito grande de viagens pelo território. Muitos milhares de quilômetros do Rio de Janeiro até Tabatinga, na Amazônia, que permite que ele perceba a diversidade dos biomas e das regiões de vegetação e das regiões ecológicas do Brasil. E ele desenha um mapa dessa diferenciação que é muito parecido com o mapa que nós temos hoje baseado em 6 biomas, o mapa do IBGE. Hoje, a gente chama os biomas terrestres do Brasil de Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa. Mas von Martius ficou tão apaixonado pela variedade desses biomas que foi buscar para eles nomes de ninfas da mitologia grega. A Amazônia ele chamou de Náiades, as ninfas dos rios e das fontes.
a Mata Atlântica, de Dríades, as ninfas das matas. A Caatinga, de Hamadríades, as ninfas das árvores que morrem. O Cerrado, de Oréades, as ninfas das montanhas, cavernas e grutas. E o Pampa, de Napéias, as ninfas dos vales, colinas e depressões. Mas teve um tipo de planta em especial que chamou muita atenção do Von Márcios aqui no Rio de Janeiro. As epífitas. Essas plantas que crescem em outras plantas. Então agora vocês vão conhecer o André Mantovani, que é pesquisador aqui do Jardim Botânico. Ele é botânico numa área que eu jamais poderia ser, apesar de gostar muito dessa área. Eu não poderia, porque o meu pescoço é muito ruim. Eu já tenho, ó. Ele vive assim, ó. Sem dúvida. Ele deve dar muita topada, sabe? O dedão dele viver roxo, o tênis dele fica furado aqui na frente. Porque, conta pra eles, que tipo de planta que você se especializou, que você estuda? Olha, eu estudo as plantas epífitas. E o que são as epífitas? Explica. Bom, como o próprio nome diz, né? Epi, em cima, fito, vegetal. Uma planta que vive em cima de outra planta. Mas na natureza, só essa definição não basta para classificar bem as epífitas, porque tem plantas que vivem sobre outras plantas, mas que exercem influências totalmente diferentes. Então, por exemplo, uma parasita pode viver em cima de uma outra planta, mas ela exerce um papel que uma epífita, que nós estamos tratando aqui como uma bromélia, por exemplo, não exerce. Ela não é uma parasita. Então é preciso separar sobre o que a gente está falando. Isso é importantíssimo. Eu conheço muita gente que gosta de planta e que arranca bromélia e outras epífitas que são lindíssimas e não fazem mal nenhum àquela planta que está hospedando. Exato. E que confundem. Você começou a gostar disso porque você gostava de trepar em árvore quando era pequeno? Gostava de olhar as coisas de cima? Olha, eu sempre fui muito fascinado com coisas da natureza. Eu sempre gostei muito de adaptações, de como as plantas sobrevivem em ambientes estressantes. Isso é uma coisa que realmente me derivou a minha atenção. Dá um exemplo. Olha, normalmente o que acontece? As plantas absorvem água e nutrientes pelas raízes, transportam até as áreas de síntese, que são as folhas, para depois receber os carboidratos para crescimento. E o sistema vai funcionando. Uma bromélia é como um camelo, né? Ela guarda A água. bromélia pode guardar água entre as suas folhas. Tem casos em que ela não guarda entre as folhas, mas guarda dentro das folhas. E outro fato não é só acumular em si, mas é absorver água e nutrientes a partir de estruturas que são sem igual em outras plantas. São escamas, são estruturas microscópicas que fazem com que a folha tenha o papel de raiz. Qual a diferença de cipós e epífitas? Muito bem. O cipó, ele é uma planta trepadeira, mas que mantém a conexão com o solo durante a maior parte da sua vida. Ele continua o tempo todo ligado ao solo. Isso. Mas existem plantas mistas, por exemplo, que retiram água e nutrientes do solo e quando já estão muito lá em cima, também tiram de lá e aproveitam que tem essa composição. Tem. Nesse caso, por exemplo, seriam hemipífitas, né? Elas podem nascer no chão, subir, perder a conexão, ou seja, metade. Metade da vida fica em cima da árvore como uma epífita, metade como uma planta terrestre. Tem outras, como o cipó-embé, por exemplo, que eles nascem lá em cima, são epífitas, mas mandam raízes para baixo. Essas raízes aéreas, elas encostam no chão e transformam a planta numa planta terrestre que vive lá em cima. Então vamos dar um rolezinho Vamos e nessa. mostrar essas plantas para todo mundo começar a prestar atenção nelas. Se eu passasse por aqui batida, era apenas uma mangueira. Agora, olha a quantidade de epífitas que moram nessa mangueira. Vamos começar a mostrar aqui, André, pra gente o que tem aqui. Bromélias, samambaias, tem uma palmeira. Uma palmeira é uma epífita acidental. Ela não, na verdade, ela conseguiu nascer e se estabelecer aí. Quem sabe, talvez ela consiga produzir até uma inflorescência, mas não é o ambiente dela. Isso acontece de vez em quando. Se morar no chão é tão mais fácil, por que elas vão lá pra cima? Por causa da luz. Exatamente. Muito provavelmente por causa da luz. Ou seja, eu consigo E a semente lá em cima, sabe disso. A semente ela é lançada no ar, a sua própria sorte. Por exemplo, agora tem várias sementes voando por aqui. É possível, se a gente está sem vento, etc., mas a possibilidade que você tem de ter sementes espalhadas pelo vento, estarem voando, é grande. Mas também essas sementes podem ser carregadas por passarinhos, por exemplo.
Então, nesse Esse caso, é um cactus. É um cactus, é. As folhas já foram, a evolução já abriu mão, porque, na verdade, ela não tem como manter nessas condições. Então, elas sobrevivem apenas com um caule que faz a fotossíntese e faz a planta crescer. Mas ela dá até florzinha. Dá, E tudo aqui no frutinha, caule, e sem umas dúvida. bolinhas. Isso. E aqui tem outra, olha só, a gente está rodeando uma única árvore, uma única mangueira. A qualquer lugar que a gente olha, vai um negócio novo pipocando e aparecendo. Olha que amor. Olha o tamanico. Isso é uma tilância. E se você olhar, parece que é prateado, né? Que é um verde claro. Isso são aquelas estruturas que eu falei que absorvem água e nutrientes. Tem tanta quantidade que elas refratam o ar e passam, a luz não passa. Você que está naquele momento, meu Deus, vou fazer vestibular, o que eu vou ser? Eu não consigo resolver. Imagina, tem prêmio Nobel alemão, prêmio Nobel australiano, prêmio Nobel inglês, francês. O Brasil tem essa diversidade e a gente não tem um biólogo prêmio Nobel, pode ser você. Por que você não vai agora estudar biologia, sobe numa árvore, vai ficar lá em cima? É um mundo novo que ninguém conhece, não precisa viajar para outro planeta. Aqui nesse planeta tem vários planetas que ninguém conhece. O Von Márcio ficou impressionado com a nossa planta de hoje, o cipó imbé. Ele descreveu o vigor tropical dessa espécie. Os cipós, que caindo dos ramos superiores da árvore, penetram na terra numa longa extensão, não criaram nem folhas nem flores. Entrelaçados, formam um laço de mais de 1 polegada. O cipó imbé ocorre exclusivamente na Mata Atlântica, principalmente pertinho do mar. Ele está nas matas do Sudeste e do Nordeste do Brasil. Os cipós são muito usados hoje em dia para artesanato. A gente vai ter que caminhar, né? Porque o cipó imbé, ele só dá em mata virgem, mata fechada, né? Esse aqui é o cipó imbé, né? Que está em extinção na região, né? Tudo por conta do não saber manejar, né? E como meu pai é artesão, né? Ele ensinou pra gente a forma de manejar. Quando se tem 5 na árvore pendurado, né? A gente procura tirar 2 e deixar 3. A gente nunca tira todo. Quando tem 3, a gente tira 1 e deixa os 2, né? Isso é uma forma que lá em cima a planta não sofra com essa tirada de quantidade, né? Depois ele vai dar um monte de fiozinho em volta desse sinalzinho aqui. Ele vai enterrar de novo no chão os filhotes. Os filhotes. Ele vai continuar a enraizar, né? E espalhar a raiz pelo chão. Então, aí a gente tira assim, né, quando tá verde ainda. Não tem que esperar secar, porque senão ele não vai soltar da casca. Aí a gente solta, vai fazendo um barulhinho, vai prendendo com o pé. Aí agora a gente usa, né, raspar para tirar essa casca verde que ele tem, ó. Ele vai ficar tudo numa cor só. Vou trabalhar com a esteira de taboa, né? Veio por necessidade, porque todo mundo usava a esteira de taboa para dormir, né? Era o nosso colchão, era a esteira da taboa. E o samburaco era para carregar as coisas da roça para casa,
ir na cidade para buscar os alimentos, vinha no samburá, que hoje se chama de cesto, né? Hoje a gente já faz assim para ser uma fonte de renda, né? Temos nossos que é para uso doméstico, mas fazemos mais em quantidade que é para vender, né? Então hoje nós temos essa loja que foi o sonho da minha mãe, né, Dona Madalena. Então já tem bastante gente interessada a fazer o artesanato. Eu gosto, sempre fiquei observando, né? Desde pequena eu observava minha avó passando conhecimento, fazendo o trabalho dela, e observava. E chegou uma época que de demanda de vir muitas encomendas para dentro da comunidade. Ela pegou e passou esse conhecimento para a gente. E assim, eu rapidamente aprendi porque eu sempre estava observando o que eu estava fazendo. Tem um versinho do Cipó Imbé. Sou filha de uma mãe sem pai, do gaio do Ariribá. Nasço de perna para cima, a minha cabeça no ar. Minha péia tem valia, o meu corpo tem ventura. Todo me chama moleque, mas eu não sou criatura. É o Cipó Imbé? Cipó Imbé. Eu esqueço de dizer. O Cipó Imbé. Vô Márcios chamaria uma árvore como essa, coberta de epífitas, de pequeno jardim botânico. Eu adorei esse nome, não é um amor? Pequeno jardim botânico. Das epífitas orquídeas, ele diz: a magnífica cor de suas flores, com que essa belíssima planta resplandece, a pintura não pode sequer reproduzi-la. Das epífitas bromélias, ele elogia: o brilho muito tenro de sua corola mantém o naturalista europeu num contínuo e alternado estado de espanto e de êxtase. No Brasil tem bromélia, desde a floresta amazônica até as matas gaúchas. São cerca de 3.000 espécies encontradas nas Américas, onde 1.200 são típicas apenas do território brasileiro. O Elton Leme tem aqui em Teresópolis a maior coleção viva de bromélias do mundo. Quase 2.000 espécies de vários países. Ai, tô morrendo de inveja. Pois é, essa história é uma história longa, né? Começou há bastante tempo atrás, eu tinha uns 14 anos mais ou menos. E meu interesse não era por bromélia especificamente, era por natureza, por meio ambiente. Eu gostava de macaco, primata. E meu pai tinha uma fazenda em Silva Jardim, que é uma região com muita bromélia, muita epífita, uma mata belíssima. E ali eu entrei em contato mais próximo com as bromélias. Eu me formei em Direito, né, atuo na área jurídica e nas horas vagas faço essa parte botânica. Não sou profissional, obviamente, da botânica, não sou biólogo, mas pesquiso a taxonomia específica das bromélias. E tem plantas interessantes, quer dizer, olha só uma planta aqui relativamente pequena, né? Olha uma flor embutida, proporcionalmente grande, né? E mais do que isso, ela tem um perfume muito intenso. Essa planta aqui foi acabou de ser publicada aqui na NEM Brasileira. Essa planta foi publicada agora em 2011. Foi um botânico que descobriu essa espécie, enviou para eu pesquisar e chegou à conclusão que era uma espécie ainda desconhecida para a ciência. Nesse processo de investigação, eu tenho buscado exatamente conduzir a atenção para aqueles elementos que estão fora exatamente do que é conhecido. Não é genial? O Vô Márcios era que nem eu, fominha. Eles se interessavam por tudo. Por isso que é tão legal ler os relatos de viagem desses viajantes. Porque não era só a botânica, eles se interessavam pelos animais, pelas pessoas, pelos costumes, a arquitetura, o comércio. Com muita dificuldade nos livramos da barulhenta turba de pretos e mulatos seminus que ofereciam os seus serviços com a característica da grande insistência que lhes é peculiar. Os negros chamavam atenção também pela energia da sua música e da sua dança, que aos poucos
tomaram conta do Rio. A gente está aqui na Pedra do Sal, marco fundamental da cultura negra no Rio de Janeiro. Aqui rolaram as primeiras festas do candomblé, as primeiras rodas de batuque. A gente pode até dizer que o samba nasceu bem aqui. O registro musical mais antigo que se conhece, do lundu, que é o ritmo musical brasileiro, foi recolhido pelo Von Márcios. Ele também descreve com muito elogio a música brasileira. Olha só que legal. A música entre os brasileiros, e especialmente no Rio de Janeiro, é cultivada com mais gosto. E nela se chegará provavelmente cedo a certa perfeição. Tava dormindo quando Engoma me chamou. Tava dormindo quando Engoma me chamou. Levanta, nego, o cativeiro se acabou. Levanta, nego, o cativeiro se acabou. Tava dormindo quando Engoma me chamou. Tava dormindo quando Engoma me chamou. Levanta, nego, o cativeiro se acabou. Levanta. Tia Maria atualmente é talvez a maior zeladora, mantenedora do jongo, que é uma tradição que vem, nossa, desde o século XIX. Explica para quem não sabe o que é o jongo, Tia Maria. Bom, assim diziam meus avós que era uma dança africana, né? Essa dança veio da África, lá da Angola, para cá, para o Rio de Janeiro, no tempo da escravidão, né? Os escravos eram vendidos, trocados para aqui, para o Rio de Janeiro, e eles então vinham dançando essa dança. Então, nas senzalas aqui, os escravos daqui foram pegando, foram dançando, e ela ficou, porque o ritmo é muito gostoso, né? Aí ficou. Só tem 90 anos. 90. Nasci lá na Serrinha. Nasceu na Serrinha, em Madureira. Sim, me criei lá. Acabou de fazer 90 anos. Sim. Diz uma coisa, Tia Maria, quem lhe ensinou a dançar jongo? Bom, eu Nem acho lembra, que... né? Já aprendi nasceu sozinha. Sozinha, porque a vovó Maria levava a gente nas festas, ela rezava a ladainha, depois tinha um jongo, as casas de jongueiro tinham um jongo. Aí ela botava a gente para dormir, porque as crianças não podiam participar. Mas a gente dormia o quê? A gente ficava lá. Sempre ali dormindo. Aí ficava nos buraquinhos olhando, né? Aí fomos aprendendo a dançar. Aí no dia seguinte o jongo era no terreiro da minha mãe, onde nasceu o Império Serrano, era um terreiro muito grande. Aí meus irmãos apanhavam as latas de carregar água, os irmãos do Darcy mais velho, aí batiam direitinho, como os velhos batiam lá, eles batiam também. E a gente dançava. Ah, Era então no dia assim. seguinte as crianças faziam a mesma coisa que tinham visto. E fazia a mesma coisa. Ainda bem, né? Porque assim que ele foi se Aí fomos mantendo e aprendendo, tal. é. Festa de que santos que em geral tinha jongo? Sempre era São Pedro, São João, assim, festa junina. Porque eles davam muito, dava ladainha, aí depois dava jongo. Que o jongo é o avô do samba. Eu acredito, porque naquele tempo não tinha escola de samba, né? Tinha jongo no Morro do Salgueiro, tinha jongo no Morro da Mangueira, lá no Morro do São Carlos, mas não tinha escola de samba. Depois é que foi vindo, depois do jongo que surgiu a escola de samba. É um precursor. É. Ah, não era só lá na Serrinha, tinha outros focos. Tinha em outros lugares. O jongo tinha outros Nesses lugares. morros mais tradicionais. Isso. Né, Mangueira, Salgueiro e tal, que escreveram a história do Rio de Janeiro. E era muito bom o jongo nesses lugares, eu me lembro. Bom, obrigada, Tia Maria. É muito bom quando a gente lê um relato de viajantes como o Langsdorff, o Saint-Hilaire, o Von Márcios, porque parece que a gente está redescobrindo o Brasil. A gente olha o nosso país, mas com um olhar estrangeiro. Um pede que agora venha agradecer ao Spitz, ao Langsdorff, ao Von Márcios, ao Saint-Hilaire. Graças a vocês, queridos, a gente pode conhecer como o Brasil era no passado, comparar com o que ele é hoje e pensar como é que vai ser o Brasil amanhã. A vocês, viajantes naturalistas, a nossa eterna gratidão. Vapor berrou na Paraíba e chora eu. Fumaça dele na Madureira e chora eu. O vapor berrou, piuí, piuí. Vapor berrou na Paraíba e chora eu. Então, tem uma escola da Zona Sul, do Leblon, no Rio de Janeiro, eu acho. E aí eu vou ver se o pessoal quer aprender a dançar jongo. Vamos manter a tradição. O que eu tenho que fazer? Vamos ver aqui.
Perdão, como é seu nome? Yasmin. Você mora onde, Yasmin? Eu em Laranjeiras. E a sua escola é onde? Escola Nova. É onde? É na Gávea. E você mora onde? Na Gávea. E como é teu nome? João. Você conhecia o Jongo já? Jongo é essa dança, gente. Você também não? Não. Então, como ensinar um passo básico de menina pra ela, você ensina? Claro. Isso. Loazinha é melhor pra E ensinar. pode ensinar uma pra ele de rapaz. E você ensina pra ele, gente. Você vai aprender o amassa café, tá? Você vai pisar firme. Pisa, pisa. Pisa e solta o corpo. Sente o chão. Direita.